Muito primeiramente a Josélia Guiar, a equipe aqui da Biblioteca Mário de Andrade. Quero agradecer muito a presença do Julián Fuchs, que está acompanhando a gente aqui hoje. Julián, para quem não conhece, acho que muitos de vocês conhecem, um autor brasileiro, autor de um romance premiado chamado A Resistência. E hoje a gente está aqui para o lançamento de um livro da Lina Meruane, que é uma chilena, que veio, ela mora em Nova York, está radicada em Nova York há mais ou menos 20 anos, não? E veio para lançar exclusivamente este livro que a gente está vendendo ali fora, que se chama Tornar-se Palestina. Muita graça, Lina, por vir. A Lina viaja muito, então é um luxo que ela possa estar aqui com a gente hoje. Depois, amanhã, ela vai para Uberaba e depois de amanhã ela vai para o México. Então, muitos eventos literários. Bom, eu vou ler rapidamente um parágrafo de apresentação de cada um dos dois. E eu sou tradutora do livro, por isso que eu estou aqui. Também não estou muito para fazer uma mediação de uma conversa. A ideia é que todos possam fazer perguntas, inclusive vocês. O Julián leu o livro da Lina e também preparou algumas perguntas, algumas questões, né? A gente achou que o livro dele também conversa muito com esse livro que a gente está lançando, não é gratuito esse convite, tá? Então, eu queria ler, rapidamente um parágrafo aqui, então, sobre o Julián, que eu tenho no meu celular. Julián Fuchs, São Paulo, 1981, é um escritor e crítico literário brasileiro, filho de pais argentinos. Em 2012, foi eleito pela revista Granta como um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros. Em 2016, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Romance e foi o segundo colocado no Prêmio Oceanos em Literatura em Língua Portuguesa com este romance, A Resistência. Lina Meruane nasceu em Santiago, do Chile, em 1970. A sua obra de ficção inclui a antologia de contos Las Infantas, os romances Póstuma, Cercada, Fruta Podrida, todos inéditos no Brasil, e Sangue no Olho, que foi o primeiro romance dela publicado aqui em português pela Cosac Naif em 2015. Entre seus trabalhos de não ficção estão os ensaios Viajes Virales, Contra os Filhos, que saiu ano passado pela editora Todavia, e Tornar-se Palestina, que a gente está lançando hoje. Ela foi traduzida para diversos idiomas e vencedora de prêmios como Ana Seegers, na Alemanha, e o Sor Juana Inés de la Cruz, no México. É doutora em literatura hispano-americana pela Universidade de Nova York, onde também leciona cultura latino-americana e escrita criativa. A ideia é que a gente faça esse bate-papo em português. A Lina vai falar em espanhol, mas a ideia é que ela responda pausadamente para todo mundo entender. Bom, gente, esse livro ele faz parte da coleção Nosotras, que é o segundo título da coleção que a gente está lançando pela editora Relicário. A editora está ali atrás, a Maíra. Eu e a Maíra somos as curadoras da coleção, e a ideia é publicar textos de autoras, mulheres, daí o nome Nosotras, latino-americanas, também teremos brasileiras, né, obviamente, e são textos de não ficção. Né? Essa ideia também de não ficção e ficção a gente até pode discutir um pouco aqui, né, Julián, por conta até do teu procedimento no teu romance, né? Mas esse livro da Lina é uma crônica de viagem, né? Então, deixa eu até olhar as minhas anotações, gente, porque é tanta coisa para falar sobre esse livro, de verdade, que se eu não olhar eu vou me perder. Tornar-se Palestina é um livro, é uma crônica onde uma autora chilena, né, de origem palestina, os avós dela nasceram em Beit Jala, que é uma cidade muito próxima de Belém, onde hoje está instalado o Estado de Israel, portanto é uma Palestina ocupada. E os pais da Lina, o pai da Lina, filho, né, desses avós, nunca quis voltar para lá. Ele não, depois, né, que existiu em 48 o conflito e a criação do Estado de Israel, e mesmo em 67 com a Guerra dos 6 Dias, ficou muito difícil para quem saiu desse território, e eles saíram durante a Primeira Guerra Mundial, de voltar. E a Lina faz essa viagem, né? E aí o título desse livro ele tem até um duplo sentido que fica muito mais forte no original em espanhol do que em português. Eu tratei de resolver isso ao longo do livro, nessa tradução,
porque em espanhol, volver-se Palestina, o verbo volver, tem muito forte a ideia do retorno, né? E para as pessoas, né, para os palestinos exilados, e os palestinos são a maior comunidade de refugiados, né, do mundo, a ideia de voltar é sempre muito presente, né? A imagem da chave, né? Todos esses elementos são muito presentes. Então, esse retorno como forma de adquirir uma nova identidade ou até recuperar, né, uma identidade perdida é um procedimento que é muito interessante no livro da Lina. Eu acho interessante pensar essa trajetória familiar e territorial, né, atravessada pela linguagem, né, que é uma família que acaba perdendo um território que, de alguma maneira, perde a língua, né? A família da Lina já não fala mais o árabe, perde, portanto, uma identidade de alguma maneira, e através da literatura é possível recuperar de alguma maneira isso, né? E a Lina me contava antes de ontem, que a gente fez o lançamento no bar Aljânia, que vai sair a edição árabe do livro, né? E que talvez isso seja assim até uma maneira de fechar esse ciclo, né? Recuperando uma língua perdida da família, né? Mas assim, para a gente não se alongar muito, eu quero passar a palavra para eles. A ideia de hoje é a gente discutir um pouco a literatura como uma forma de reinventar, né, de se recuperar e reinventar essa identidade familiar. É uma forma também de refletir sobre a herança do exílio, algo que também tem muito a ver com o livro do Julián, e um caminho para tornar-nos outros, talvez, né? Tornar-nos outros é o nome do segundo ensaio que está nesse livro, tá, gente? Então ele está dividido em duas partes, esse livro. Lina, tú eres nacida y criada en Chile, ¿no? Que es el país que tiene la más grande comunidad de palestinos exiliados del mundo. Pero te interesaste por recuperar un poco esta identidad y por conocer los territorios cuando ya vivías en los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, eres también una exiliada de Chile. Yo pienso un poco en este exilio doble, ¿no? Si puede haber sido como el disparador esencial para empezar a escribir este libro. No sé si todos entenderam essa pergunta que eu fiz. Então, ótimo. Sí, pregunta si todos hablan. Todo mundo entende espanhol aqui? Sim? Bueno, Bueno, primero que nada, antes de contestar tu pregunta, que es una linda pregunta, no puedo sino agradecer. Mariana me encontró en Chile un día y desde entonces tenemos realmente una linda amistad que se concreta ahora materialmente en la traducción de este libro. Y es un libro que requiere un cariño también, una empatía, ¿no? Entonces estoy muy contenta de que en fin, que hayas traducido, que hayas peleado por sacar este libro. Y también quería agradecerle a Julián que se hubiera tomado el tiempo, ¿no? de estar aquí con nosotras, de conversar. Julián es un escritor muy importante. Yo no había tenido la oportunidad de leerlo hasta ahora y estoy muy fascinada con tu libro, Julián, y además veo que hay muchas conexiones, ¿no? Reflexiones en común, ¿no? Hay algo como muy contemporáneo que nos está pasando con la reflexión de la identidad. Y por supuesto agradecerle a mi querida editora Mayra Nasif. También está por aquí mi editora de Todavía, Ana Paula. Entonces, bueno, en fin, es una linda compañía. Les agradezco a ustedes que estén y sobre todo yo personalmente estoy muy conmocionada porque el sábado tuvimos la presentación de este libro en otro contexto, en el Centro Palestino de Sao Paulo, Al-Janaya, no sé cómo se dice. Aljânia. Aljânia. Ok, pues eso. Y después de que nos fuimos hubo un ataque al centro, ¿no? Es un ataque que es un ataque muy vil porque justamente este es un centro que además de ser un centro comunitario cultural, acoge y le da trabajo a refugiados de diferentes lugares y entonces me parece una cosa
digamos, la cercanía de esa violencia me conmocionó. Ya sabemos que estamos viviendo tiempos muy violentos, ¿no? Pero me impresionó mucho, digamos, la cercanía temporal y física con ese momento. Me preguntas por la activación de mi palestinidad. La activación de mi palestinidad tiene mucho que ver con haber salido de Chile, y yo no lo llamo exilio porque el exilio es una palabra que para mí tiene unas connotaciones que me remiten a la dictadura y al hecho de no poder volver, al tener que irse y no poder volver. Eso es una situación política de una dureza muy, muy grande que yo no viví al irme, porque yo me fui voluntariamente de Chile a los Estados Unidos y me quedé en los Estados Unidos, bueno, por amor, aunque suene un poco sensacionalista, un poco sentimental. Me quedé porque me había ido y elegí estar ahí. Y vuelvo cuando quiero a Santiago, y de hecho vuelvo todo el tiempo. Pero lo que sí quería decir, en términos más específicos con la pregunta, es que en Chile la comunidad es muy grande. Es una comunidad que se cuenta entre 500.000 y 800.000 personas, ¿no? En un país de 17 millones. Es un número muy grande. Pero no solamente eso, sino que lo que pasa con los palestinos es que los palestinos se casaron fuera de sus comunidades. No se quedaron dentro, sino que se mezclaron con otras comunidades. Por lo tanto, la red de afectos y cariños y de conexiones es muy fuerte. Entonces, vivir en Chile como palestina no era ser palestina, era ser una más, una chilena común y corriente. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos fue el ataque a las Torres Gemelas, y está contado en el libro que yo estaba mirando la televisión, viendo el horror de la caída de las torres, y la televisión ejerció su propia interpretación y su propia sentencia de quiénes eran los culpables. Antes de que se supiera nada, estaban apareciendo niños palestinos supuestamente celebrando la caída de las torres, y Yasser Arafat diciendo "I'm so shocked". Esto se repetía y se repetía y se repetía mientras caían las torres. La lectura era clara, la culpa era de los palestinos. Yo acababa de llegar como estudiante chilena con visa, y de pronto pensé, claro, yo soy latinoamericana en Estados Unidos con apellido palestino, todo mal, ¿no? Se activó como una conciencia de ser una sudaca palestina fuera. Eso fue como mi primer momento de pensar, espera, no es tan fácil ser palestino fuera. Pero eso con el tiempo se borró, se tranquilizó, y es cuando llego a Palestina que de pronto se activa, digamos, esta fuerte conexión con el lugar, que por supuesto era parte de la historia familiar, era parte de las comidas, de las fiestas. Yo, de hecho, cuando yo me casé, mi padre contrató a un par de bailarinas del vientre que aparecieron en el medio de la fiesta, ¿no? Como que había no te olvides de dónde vienes, ¿no? Una cosa, hay como un punteo de palestinidad en mi vida familiar. Pero realmente viajar a Palestina y poner el cuerpo en ese lugar activó una gran conciencia para mí, una conciencia política, que es la que me lleva a escribir este libro y a sentir que, aunque no soy palestina, me estoy volviendo palestina, ¿no? Que hay un proceso una especie de redespertar, ¿no? Un reawakening de esa parte de lo palestino, que no es tan emocional, sino que sobre todo es muy política. Tiene que ver con la opresión política que sufren los palestinos hoy. Eu acho que seria legal, talvez, Julião, se você quiser fazer algum comentário em relação ao livro da Lina. Você me comentou também que tinha pensado algumas coisas. Eu preparei algo para falar sobre o livro dela. Foi o que a Maíra tinha me dito. Em primeiro lugar, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com a Lina também em palavras ditas, porque a conversa com os livros, com o livro dela já se dava há algum tempo. Então, para mim, quando veio esse convite, foi surpreendente e foi um convite feliz. Enfim,
O livro, bom, vou tentar não tomar muito tempo, porque o sentido aqui é conversar com ela, mas eu pensei aqui algo a maneira como se fazem os lançamentos em outros países, em que se fala sobre o livro, efetivamente, alguém fala sobre o livro, efetivamente, e não a gente passa as assinaturas, né? Esse livro me parece que tem um desses livros que atentam ao essencial, né? Que a história não termina quando termina a história, né? Que é justamente aí que se inicia alguma coisa, que tem algo para se refletir, algo para tentar entender, algo sobre o qual dissertar. Começa no preciso instante em que se encerra a narrativa, né? Aqui isso é feito com um empenho tremendo, a ponto de serem 2 livros, né? O primeiro livro, a narrativa mais factual, o segundo livro, a reflexão sobre essa narrativa. E soube agora que a coisa vai crescer ainda mais e que a gente está diante de algo como um livro infinito, que ainda vai se escrever à medida que o tempo for passando e a Lina for vivendo essas questões, né? Quando o primeiro livro termina, para ser mais preciso, se abre um novo livro ensaístico e surpreendentemente mais incisivo que o anterior, um livro eminentemente político. Já é claro, um livro político desde o início, mas aqui, num dos sentidos possíveis que esse termo ganha, a coisa se faz efetivamente, ativamente política, né? No primeiro livro, para mim, o que chama atenção é o início pela hesitação, né? Por essa trajetória da Lina de ter se afastado do Chile e se afastado não só do Chile, mas internamente no Chile, a família que vai migrando e saindo das suas cidades. Parece que para pensar um retorno à Palestina, antes é preciso pensar o retorno ao Chile e à cidadezinha no interior do Chile e aquelas casas que a família foi abandonando com o tempo. E o livro fica já muito interessante imageticamente, porque dessas casas abandonadas e imaginadas o livro se enche de objetos abandonados, imaginados, e é essa espécie de agonia das coisas, né? Que é um dos subtítulos que o livro ganha, né? Mas aí chega-se, então, passa-se a essa ida para a Palestina, depois dessas muitas hesitações e da errância própria ao povo judeu e ao povo palestino. E passa a ser uma espécie de, como eu disse, crônica de viagem, acho que a Mariana falou, em parte um relato inicialmente turístico, surpreendentemente turístico, embora marcado por esse estranho turismo feito da visita à dor dos outros e a dor dos outros que vai se convertendo numa dor própria, né? Como isso aparece no próprio livro, né? Do turismo a gente passa depois para o encontro familiar, o encontro que ainda, assim como o turismo tem certa miopia, né? Não é a forma mais precisa de ver, uma forma mais clara de ver um país. O encontro familiar também está marcado por um não poder enxergar, por um não chegar efetivamente a uma verdade de nada, todo marcado por julgamentos, por expectativas. E aí, então, a gente passa desse para um outro, que é o encontro político com o lugar, com a terra. Antes de passar o segundo livro, a gente já está dentro da esfera do político, e aí o olhar se faz, para mim, admiravelmente preciso, né? Toda a miopia que, claro, construída narrativamente, interessante também, dá lugar a esse olhar cristalino para o conflito e para as tensões em jogo ali. Das coisas interessantes que me chamam a atenção, de cara, é essa impossibilidade de autoafirmação de uma identidade, né? A gente estava falando sobre isso, livros que tratam de identidades que nunca se dão numa só resposta. E aqui no livro da Lina, a quantidade de outros que definem a narradora, né? Então, um taxista que reiteradamente encontra e fala: não, você não é chilena, você é palestina. Depois, a própria família e a sua reivindicação de que, bom, se é família, só pode ser, em algum grau, palestina. O guarda, né, o segurança, o militar israelense, que
de cara vê uma ameaça pelo simples sobrenome, pelas condições de uma vida, ou seja, também de fora alguém afirmando a palestinidade, enquanto isso a narradora hesitante de afirmar a sua própria palestinidade e se vendo pelo contrário, aquilo quase, a identidade quase que escapa, né? Como escapa pela própria indagação do nome Meruane, que se transforma numa espécie de inquietude geral. Quando a família diz, não, você não é verdadeiramente Meruane. Eu vou contar certas coisas aqui porque, pessoalmente, acho que o enredo é o de menos, aqui a força está em outro lugar, e por isso me permito algum... Mas nada é spoiler, não se preocupem. Então, esse nome sob suspeita e a questão da identidade partida, né? Para mim, de forma muito interessante, no fim do livro aparece uma autodefinição. Quando você menos esperaria, tem uma autodefinição que é, por si mesma, dubitativa e por isso tem muita graça, né? Vou ler em espanhol porque eu não tive acesso à sua tradução, mas antes, né? Não sou nem israelí nem judia. Ela está falando justamente de discursos em torno das questões judaicas e palestinas. Ni verdaderamente palestina, solo un poco árabe, de apellido inverosímil, y otro poco chilena, pero ciudadana de diversos conflictos que me imponen el deber elemental de dejar constancia. E aí aqui no final do livro está aparecendo uma autodefinição improvável e contundente, uma autodefinição como a tomada de posição, a identidade se assume no instante que se assume um lugar político. Isso me parece muito interessante e fundamental desse processo, né? E assim, acho que dá para passar para a complexidade desse segundo livro, que se propõe a discutir as palavras do primeiro e as palavras da discussão do conflito, nessa terra movediça que são as palavras, né, tão pouco confiáveis e todas sob suspeita, né? Palavras que ela cita na epígrafe, em citação ao David Grossman, já não descrevem a realidade e se tentam ocultar a realidade, né? Palavras tenazes e opressivas, que inventam uma miríade de falsas histórias e falsas gêneses, né? Falsa gênese do próprio país, a falsa gênese de cada rua, de cada praça, tudo isso se inventa a partir do exercício de nomear, né? As palavras em oposição a isso, ela vai trazer, elas têm que ser o mais exatas possíveis, né? Tem que nomear aquilo que se fez inominável, né? E aí tem uma passagem interessantíssima, né, da vocação terrorista de chamar as coisas pelo seu nome, né? O nome terrorista, que está em questão o tempo inteiro, agora se torna uma vocação ativa de chamar as coisas pelo seu nome, chamar o racismo de racismo, chamar a ocupação de ocupação, chamar o apartheid de apartheid, e buscando assim uma consciência das palavras na citação da Susan Sontag, né? Pareceu muito corajosa a reflexão toda a partir da bibliografia do Holocausto. Essa provocação forte que o livro faz também vai buscar essa bibliografia vastíssima e importantíssima em todo o estudo do trauma e pensar o trauma histórico como um trauma, a uma vez, particular e universal, se replicando historicamente, se reproduzindo, se reconstruindo em outras circunstâncias, como a gente sabe que se dá por toda parte, né? Questionando também essa grandiosidade do Holocausto em oposição à quantidade de catástrofes históricas que existem em toda parte, né? E assim, me parece, pegando os pensadores, a partir dos pensadores do judaísmo, conseguir também apontar os lugares de hipocrisia e de palavras opressivas também ali, mesmo para os pensadores interessantes em outro campo, né? Achei muito forte isso, né? E a partir disso também várias coisas a gente pode chamar para contextos contemporâneos e outros contextos como o Brasil atual, né? A ideia do fascismo que começa numa certa maneira de falar, o fascismo que começa pela palavra, com o verbicídio, né? Um termo que eu nunca tinha visto que aparece aqui mencionado, que é essa simplificação do discurso, a simplificação que se transforma num discurso simplório e que conduz ao fanatismo, ao fundamentalismo, à elisão do outro, à destruição do outro, né? A violência seria uma consequência dessa formulação
primeira, de uma formulação verbal, né? E acho que o episódio de ataque ao Aljânia é muito evidentemente isso, né? Num país que autoriza a destruição verbal do outro, a difamação completa e absoluta de outros grupos, o ataque imediato, físico, ganha guarida, né? Totalmente. E aí, essa necessidade contraposta ao discurso do terror, ao discurso do fascismo, é a necessidade de encontrar as palavras contra-hegemônicas, mas que não sejam só palavras contra-hegemônicas de um discurso pronto, né? Que sejam palavras novas, pessoais e sinceras. E um discurso que passa pela questão identitária. Eu achei também uma passagem interessantíssima, que a princípio o livro seria escrito em parceria, né, com um amigo palestino. Não é isso, não sei se isso está só no livro ou se é na vida real. Mas esse palestino que desiste desse empenho de escrever o livro porque ele não poderia se autonomear, porque ele não poderia assinar aquilo, porque escrever sobre Israel representa um perigo para quem vive lá, escrever dessa maneira, então ele não poderia se nomear. E se ele não pode se nomear e se colocar de maneira íntima, pessoal e sincera, não faz sentido escrever. Isso eu acho interessantíssimo e me parece também o sentido do próprio livro. Tá aí algo para se entender, o que está em jogo. E, finalmente, a discussão, que parece inevitável, a gente caminharia nessa direção, que é sobre a possibilidade de uma literatura política, né, de uma literatura militante. E aqui não colocada num livro evidentemente político e num livro evidentemente militante, essa resposta não é simples, né? Não vem como uma resposta assertiva de a literatura deve ser tal coisa, não vem como um imperativo, e não vem nem com a resposta de que a literatura pode ser muito eficiente como discurso político contrário a estas violências, né? Vem, pelo contrário, a noção da literatura contrária à certeza, né? A literatura como algo que vai romper a certeza e a assertividade de outros discursos, a assertividade problemática de outros discursos, né? Acho que essa ideia, que aí é onde o livro chega, embora isso tivesse presente, subreptício durante todo o trajeto, eu acredito que é a noção do tornar-se outro, né? Do nos tornarmos outros, não só o autor, mas todos os envolvidos nesse processo literário, leitores, autores, etc. Aqui eu acho que se eu tenho uma pergunta para fazer, é porque a questão se encerra nesse exato ponto, e eu acho que aqui começa uma conversa que me interessa muito saber mais e ouvir. De que maneira a literatura pode realizar esse tornar-se outro, se estamos efetivamente todos implicados, leitores e autor, e para onde vamos com isso. Sí, por supuesto. En esta idea final del libro, de volverse otro, volver nosotros, en plural, la idea de un lector implicado en este proceso, en esta ecuación, y cómo esto, porque me parece que el libro termina ahí en un punto que estás diciendo algo de fundamental sobre la posibilidad de una literatura política y la pertinencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos a partir de eso? Y quizás esta pregunta tenga que ver con tu tercer libro o no, no sé. Yo soy una escritora que, por más que, gracias por tus palabras, me gusta mucho lo que rescataste del libro, ¿no? Y entiendo que el libro tiene muchas capas, muchos temas, entonces, bueno, te lo agradezco. Pero esta idea de volvernos otros es otro juego de palabras, que quería partir por ahí, ¿no? Es volver nosotros y luego volvernos otros, ¿no? Entonces, de nuevo, encontré una manera en el español, no sé cómo está traducido al portugués, pero encontré una manera de volver a jugar con los dobles sentidos de esa idea, ¿no?
de que todos podemos volver. También todos podemos volvernos palestinos, puesto que volverse palestino no es una condición de la identidad o de la sangre o del apellido o de la lengua, sino que es una condición política, que es el palestino en este momento es alguien que está siendo oprimido. Por lo tanto, volvernos palestinos sería encontrarnos con ese otro que está sufriendo y a quien le podemos tender una mano y con quien podemos complicitar, ¿no? Pero también la idea de volvernos otros es la idea de la invitación que nos puede hacer la literatura. Y esto no lo tengo muy formulado en mi cabeza, ¿no? Es una cuestión completamente intuitiva, que es que la literatura sí nos puede permitir ver la vida del otro que no somos nosotros, ¿no? Esto tiene una connotación compleja con toda la discusión actual sobre la apropiación, ¿no? Toda esta crítica a la apropiación del otro, yo escribir como el indígena, yo escribir como el hombre, en este caso el hombre como mujer, ¿no? Yo escribir como alguien que yo no soy, está ahora mismo muy vedado, ¿no? La idea de que uno no puede apropiarse del discurso del otro que uno no es. Pero al mismo tiempo esa es la función de la literatura, que es encontrarnos, hacer ese ejercicio de tender un puente hacia la situación de otro que uno no es. Y, digamos, ponerse en los zapatos, en la piel, en la circunstancia, al mismo tiempo sin reducir al otro a la caricatura en la que la política lo convierte o la convierte, ¿no? O sea, hay un trabajo ahí de complicidad, de complejidad, ¿no? Que implica tratar de ver al otro desde su humanidad y desde su singularidad y desde su complejidad, ¿no? Entonces es una pregunta muy, muy difícil porque ¿desde dónde se habla, ¿no? ¿Cuál es el lugar del que enuncia el discurso? Yo no me puedo tomar el discurso de los palestinos porque yo no estoy ahí ni he vivido esa circunstancia, pero sí como alguien que llega a un lugar puedo dar cuenta de cómo se ve esa situación desde el lugar de privilegio que uno tiene al vivir fuera. Sencillamente por vivir fuera uno ya tiene un privilegio enorme, ¿no? Pero también está la situación de que una como escritora que pone el pie y que ve la circunstancia del otro, se hace responsable de seguir pensando ese lugar. Pensando ese lugar, en este caso el lugar de los palestinos, desde su singularidad histórica y presente, pero también desde cómo lo palestino ilumina ciertas otras preocupaciones actuales. Decía en la presentación anterior que a mí me parece que el caso palestino, por un lado, tiene su gran particularidad, pero al mismo tiempo es una especie de modelo, un laboratorio, ¿no? Y justo hoy en la mañana hablaba con alguien que vivió mucho tiempo en Palestina y ella me decía que los soldados del Breaking the Silence, que son los soldados israelíes que desertaron y rechazaron el modelo del ejército israelí y que están luchando para terminar con eso, le habían dicho que en efecto ellos iban probando las armas y las estrategias y las cámaras y la vigilancia y los modos de encontrarse o desencontrarse con los palestinos como una especie de modelo para ver cómo se podía exportar esta manera de tratar al otro, ¿no? Y la situación muy grave en Israel también hoy es que, a diferencia del apartheid, que requería del trabajo de los otros, los negros de ese país, en Israel ahora mismo la idea es no tener que nunca toparse con los palestinos, que nunca tengan que entrar a Israel para trabajar, que no haya ningún tipo de relación, para evitar todo tipo de contacto y eliminar la empatía. Entonces, volviendo a la pregunta, me parece que hay un trabajo con la empatía y con encontrarse con el otro que a mí me parece que sigue siendo algo muy central, que sigue latiendo muy fuertemente en la literatura. Aun cuando sea ficción, aun cuando sea imaginativa, siempre hay un encuentro con otro. Es muy difícil escribir un libro sobre un personaje completamente solo. Siempre hay un alrededor, una comunidad, un amado, un desamado, un injuriado, una injuriada, ¿no? Siempre hay un otro, una otra. Y es cómo miramos esa otra. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande como cómo tratar a esa otra persona, ¿no? Pero bueno, yo no lo tengo del todo resuelto y voy intentando resolverlo en la medida que escribo
para mejor o para peor, con más éxito y con más fracaso, ¿no? O sea, es una pregunta que no la tengo del todo resuelta, pero que pienso mientras escribo. Y en relación con lo que preguntaba sobre si la tercera parte que estoy escribiendo ahora, que es otra reflexión, tiene o no que ver, o sea, si responde o no a esa pregunta, pues no la responde nunca directamente. Yo soy alguien más sinuosa, voy pensando un poco alrededor, pero tiene que ver con la idea del rostro, la idea de que todos poseemos un rostro que por un lado contiene una herencia, contiene lo que otros hicieron antes que nosotros, nuestras familias, ¿no? Con quienes se encontraron, con quienes se amaron y se desamaron, pero que también nuestro rostro es el lugar que otro mira, el lugar en el que otro pone algo en ti y ve otra cosa en ti, ¿no? Entonces ese juego doble de lo que uno trae y lo que el otro pone en uno, y qué genera eso en relación con la violencia, con la vigilancia, con todas las tecnologías del facial recognition que ahora son tan fuertes y que están en todas partes, ¿no? Para mejor, para seguridad, pero también para vigilancia y para opresión. Entonces un poco por ahí va. Pero más que resolver la pregunta, a mí lo que me interesa más es no resolverla en términos abstractos, sino que resolverla en la escritura, la manera en que uno aborda ese encuentro. Perdón, me di muchas vueltas para responder esta pregunta, pero es que es una pregunta muy difícil. Não, me pareceu interessantíssimo. Não, a ideia do outro é muito forte mesmo no livro, né? Inclusive tem um capítulo que ele está intitulado como Elogio do Outro, e tem um outro que fala dos paradoxos da empatia, porque também isso é uma coisa interessante que está no livro da Lina, que a gente pode empatizar muito facilmente com um lado, né? Mas a gente também pode empatizar com o outro lado, né? Mas se não existir justiça na reivindicação, não adianta de nada também a empatia nesse ponto, né? Mas eu acho que sim, quando você, na segunda parte do livro, né, volver-nos outros, tornar-nos outros, você, ao invés de ter a arbitrariedade de você, do seu lugar de fala, resolver decidir tudo aquilo, você faz um diálogo com outros autores, inclusive autores judeus, que podem ser mais ou menos críticos à questão do sionismo, né? Mas você resolve, de fato, olhar e escutar o outro, né? Então, você dialoga muito com Amos Oz, com David Grossman, com Susan Sontag, até com Mário Vargas Llosa, né? Então, nesse ponto, eu achei muito, muito apropriado mesmo, pensando na operação da escrita, né? Da literatura, que é sempre essa relação mesmo, né? Ela sempre está mediada. ¿Puedo decir algo antes de que Claro. siga? Sí, lo que pasa es que para mí era muy importante pensar el ensayo casi en una forma de diálogo, porque la única manera en que podemos volver nosotros es entrando en la conversación con los otros, ¿no? Entonces, por eso el texto trae a conversar, es una conversación inventada, por supuesto. Estoy leyendo a Amos Oz y no estoy de acuerdo con Amos Oz y entonces lo critico. Y luego digo, pero Susan Sontag te contesta mejor, ¿no? Y entonces armo como unas conversaciones falsas, pero que están arraigadas en los propios textos, en las propias ideas de esos autores, para generar esta idea de un ensayo que en realidad es parte de un diálogo, de un diálogo más amplio, ¿no? De poder hablar con los otros, no sencillamente negar lo que dicen, sino que también un poco pensar en esa relación. Perdão, pero era para explicar um pouco mais. Não, está perfeito. Agora, eu acho que também a linguagem, e o Julián foi perfeito, nada como trazer um crítico mesmo literário para fazer essa análise, né? Porque, assim, de fato, foi maravilhosa a sua análise do livro, assim, tão concisa, você abordou tantas questões sobre o livro da Lina. Eu desde o início, sempre soube que a linguagem... Em algum momento eu entendi que era um livro sobre a linguagem, né? E aí, claro, também como tradutora me colocou um peso, uma responsabilidade muito grande, né? Porque vocês que têm o livro na mão, talvez já tenham folheado, existem algumas páginas que existem umas rasuras em preto, que é uma forma né, visual e explícita de falar um pouco também sobre os usos políticos da linguagem, sobre o ocultamento de certas palavras, a malversação de certos termos. Até o Julián abordou alguns exemplos. Eu não sabia, por exemplo, que
Existem cidades nesses territórios que, se você chama com um nome, você se situa em um certo campo político. Se você chama, por exemplo, Yafo, como é a forma hebraica, você está se situando de um lado. E se você fala Jaffa, é a forma árabe. E o tempo todo a narradora do livro, a Lina, está sempre dizendo: eu vou pegar esse táxi e eu vou para Jaffa. Yafo, Jaffa. E é uma maneira de se situar, né? Que nem como hoje no Brasil, a gente também está passando por isso. Quando você resolve falar em impeachment e outros falam em golpe, né? Você fala também, Lina, um exemplo que eu não tinha parado para pensar, mas que você pode falar em pacificação da Araucania ou você pode falar em genocídio do povo Mapuche. Em alguns jornais, a Lina foi jornalista há um tempo e ela conta um pouco também dessa experiência de que alguns jornais de direita simplesmente tinham uma cartilha, um manual de redação que extinguia alguns termos, né? Então, você não pode falar em golpe militar, você tem que falar em revolução ou em processo ou em procedimento, certas palavras que não podem ser nunca ditas. E no livro do Julián tem essa reflexão constante sobre a linguagem também, o tempo todo, já no início do livro, que eu acho maravilhoso como você abre o livro, que é um romance que o tempo todo essa busca dessa identidade, né, de ir até a Argentina e buscar, enquanto uma está em busca de sua palestinidade, o narrador do livro do Julián, em certa medida, está em busca dessa argentinidade, mas ele está quase fazendo essa operação a partir do outro, que é o irmão adotado, né? E aí ele fala o peso de falar: o meu irmão é adotado, o meu irmão foi adotado ou o meu irmão é adotivo. Né, um peso de um termo que reforça um estigma ou que esconde uma inquietação com essa tecnicidade, né? E eu achei muito interessante essa reflexão sobre o não dizer, sobre o que não pode ser falado nunca. Até em uma questão de imagem, a Lina usa isso no livro dela, quando ela usa certas palavras escandidas, quando ela escreve silêncio, ou quando ela escreve colonialismo com as palavras escandidas, quase que como arejando certos termos e trazendo-os à tona, né? Então, eu até queria fazer uma pergunta para vocês: como vocês pensam a linguagem do ponto de vista político, estético, e como isso se relaciona? Especialmente nesses dois trabalhos, na resistência e no volver-se Palestina, tornar-se Palestina. Sí. No, quería preguntar cuáles son los procedimientos, Lina, cómo pensás en términos de lenguaje, que me pareció uno de los ejes centrales de tu libro. ¿Cómo pensás el uso de las palabras y el lenguaje, como que lo estético y lo político? ¿Cómo que eso cómo tensionas estas fuerzas? Sí. E que eu acho que o Julián tem reflexões tão interessantes que tem tão a ver com esse livro da Lina, que eu acho que vale também essa pergunta para ele. Acho que é curioso quando você começa a escrever com um certo compromisso com o real, um certo compromisso com a verdade, um certo compromisso com a sinceridade, que são elementos, enfim, que estão sempre em algum grau na literatura, mas que ganham outra dimensão quando se trata de um relato autobiográfico, ou quando se trata dessa tentativa de perscrutar o próprio passado e achar algo que mereça menção. Acho que aqui tem uma declaração muito forte, quando o campo é o político. No seu livro, me parece, chama muita atenção a busca da precisão, né? A precisão da linguagem é fundamental. É pela precisão que a gente vai escapar das armadilhas dos outros, das armadilhas dos discursos alheios, dos discursos que se repetem e transformam as coisas. Então, é nomear exatamente aquilo que deve ser nomeado, ou com a palavra que melhor nomeie. Para mim, esse desafio está dado, e o tempo todo minha preocupação é constante com a escolha de vocábulos, e eu não saio de uma frase enquanto não me dou satisfeito com ela. É um esforço grande, inclusive corpóreo, no ato da escrita, de achar essa palavra. E identifico no seu livro também pela ausência metafórica. Assim, a linguagem literária vai ser literária de outra maneira, tentando nomear com máxima precisão, mas buscando no concreto, no objeto. Por isso eu mencionei a força desses objetos que vão aparecendo na narrativa. A metáfora tem que estar dada
no campo do real, no campo do referido, e não numa linguagem que se queira falsamente poética. Acho que em algum momento do seu livro surge a questão, menciona essa questão do embelezar o trauma, do embelezar a dor, de chegar a uma estética do sofrimento alheio, que é problemática. Acho que esse é o limite difícil do que você vinha dizendo, nos tornarmos outros. Porque a partir desse exercício de se colocar no lugar do outro, muitas vezes se faz um tipo de construção operacionaliza o outro, instrumentaliza o outro, que é problemática num campo da literatura e acho que se tornou evidentemente problemática com o tempo, e a gente agora está muito mais sensível a isso tudo. Eu sinto que, por isso, essa linguagem em primeira pessoa, por isso essa linguagem sincera, por isso essa busca pessoal, antes de chegar a uma busca coletiva, mútua, comum. Acho isso muito interessante no seu exercício e me vejo fazendo o mesmo exercício quando escrevo, né? A tentativa de buscar o outro sem tomar o lugar do outro, sem, justamente, para usar um termo presente aqui, sem ocupar o outro, né? Bueno, voy a tomar algo que dijiste, no sé si yo entiendo como 75%, ¿no? Entonces, el resto un poco es como ficción, un poco voy llenando los espacios entre medio. Pero no importa, me gusta eso, porque también me parece que hay un esfuerzo, ¿no?, de atención en el lenguaje. La única conversación posible, una conversación entre lenguas, una oculta entre lenguas. Esa frase es tuya. ¿Sí? Sí, mira, no me acordaba. Sabes que hay un elemento que es muy raro en la escritura, y es que a veces uno escribe cosas que luego no recuerda que escribió, y cuando uno revisa su propio libro dice, ¿yo dije esto? Yo sigo estando de acuerdo con lo que dije, pero no me acordaba de haberlo dicho, digamos. Hay un elemento trance de la escritura. Pero bueno, volviendo a la pregunta de lo estético y lo político y el trabajo con el lenguaje, me gusta mucho esto que dijiste, te lo voy a aprovechar, que tiene que ver con la diferencia entre el trabajo de no ficción y el trabajo de ficción, ¿no? Porque aquí el ejercicio fue desnudar, ¿no?, limpiar, llegar como a un fondo de lo que significan las palabras y cómo se relacionan las palabras con lo real, que muchas veces el trabajo estético de cierta literatura que además yo he practicado, no necesariamente buscan encontrarse con lo real desnudo. Pero en este libro era especialmente importante buscar eso real, sencillamente porque hay una construcción falsa sobre la realidad. Entonces necesitaba como quitar todos esos relatos falsos de lo que está sucediendo, muy, muy auspiciados por los medios de comunicación, que lamentablemente, lo digo como periodista, porque no hay dinero ya en los medios, repiten lo que se va diciendo en otros lugares sin realizar la verdadera investigación que hace falta. Entonces, en cierta medida, los autores, si tenemos el tiempo y el deseo y la necesidad, se nos ha impuesto un poco hacer ese trabajo de hurgar y buscar y contar eso que nadie está contando, ¿no? O que a los propios palestinos no se les permite contar. Entonces, esa mediación me parecía importante y al mismo tiempo importante buscar como lo real. Y al mismo tiempo pensar, pero este es también un texto de literatura. ¿Dónde está la posibilidad de rescatar lo estético? Y esto me gustó mucho que dijiste sobre cuál es el trabajo literario acá. Y no es el trabajo de la invención o de la metáfora, aunque alguna metáfora siempre hay porque la usamos en el lenguaje siempre, sino que es trabajar los ritmos internos. Por supuesto, todas las conversaciones están completamente reconstruidas. El fondo es real,
pero están construidas para que también tengan una cierta música, una cierta tensión. Es decir, hay una aplicación de los procedimientos, digamos, novelísticos a la propia escritura, ¿no? Hay muchos momentos que, si leen el libro, lo verán, en que yo misma observo al policía de investigaciones y estoy mirando los detalles del rostro, las expresiones, imaginando qué es lo que está pensando. No sé lo que está pensando, yo estoy imaginando lo que piensan. Entonces ahí hay como un nivel también como de ficción, que es en la que vivimos todos cuando nos encontramos con otra gente, ¿no? Imaginamos qué imaginan, ¿no? Pensamos cómo nos están diciendo lo que nos dicen, que es cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces hay un elemento que es el recurso del trabajo más narrativo, más novelístico, pero para contar algo que en su fondo es no ficcional. O sea, es como un trabajo de ficción sobre la no ficción. Y porque a mí también me importaba que, digamos, en el elemento político del libro es que sea un libro legible. O sea, no es que no haya libros sobre la realidad palestina. Hay libros sobre todo, pero también cómo encontrarse con ese otro que es el público lector, ¿no? Cómo invitarlo a participar de esa experiencia también se hace a través de una cierta seducción del lenguaje, un cierto trabajo de lo estético, que puede ser duro, pero que ojalá también tenga su elemento de placer, ¿no? E incluso su elemento del humor, porque hablábamos el otro día de esto, pero hay muchas situaciones en las que cuando uno las mira se da cuenta de que son completamente absurdas. Hay una serie de situaciones también muy absurdas en el libro que hablan un poco como de esta locura, que es la locura de la vigilancia, la locura de la policía, la locura del interrogatorio, que es completamente paranoico y delirante, ¿no? Que es una escena del teatro del absurdo que a mí me parecía muy también importante rescatar, ¿no? Como conectar con otras cosas, ¿no? No solamente con el drama, sino que también con el elemento de incertidumbre, de absurdo, de locura, que también está en esa relación tan compleja. No sé, me parece una buena idea que leeras un fragmento. Depois posso abrir para perguntas, tá, gente? Eu não sei o que vocês preferem ler, ouvir em português ou ouvir em espanhol. Eu acho que a gente ter o privilégio de ter a Lina Meruane aqui, eu pensei de ouvir ela, né, em espanhol. Os trechos não são muito longos, o livro é todo com pequenos capítulos. Lina, não sei, eu pensei el primer retornos emprestados. Voy a leer despacio para que no pierdan tanto. Este es el inicio de la parte que es la parte del viaje, la parte de la memoria, de volverse Palestina, y se llama Volveres Prestados. Retornos emprestados. Regresar. Ese es el verbo que me asalta cada vez que pienso en la posibilidad de Palestina. Me digo, no sería un volver, sino apenas un visitar una tierra en la que nunca estuve, de la que no tengo ni una sola imagen propia. Lo palestino ha sido siempre para mí un rumor de fondo, un relato al que se acude para salvar de la extinción un origen compartido. No sería un regreso mío, sería un regreso prestado, un volver en el lugar de otro, de mi abuelo, de mi padre. Pero mi padre no ha querido poner pie en esos territorios ocupados. Solo se ha acercado a la frontera. Una vez, desde el Cairo, dirigió sus ojos ya viejos hacia el este y los sostuvo un momento en un punto lejano donde podría ubicarse Palestina. Soplaba el viento, se levantaba un arenal de película y pasaba junto a él
y pasaban junto a él centenares de turistas de predecibles zapatillas y pantalones cortos y mochilas, turistas estrangulados por sus cámaras japonesas, las manos sudorosas llenas de paquetes, turistas rodeados de guías y de intérpretes a los que no prestaban atención. Mi padre asomó la cabeza entre ellos, extendió la mirada hacia ese pedacito de Palestina pegada al borde de Egipto, esa Palestina que se sentía distante y distinta a la idea que él tenía de Beit Jala. Esa era la Gaza cercada, acosada, musulmana y ajena. Estuvo otra vez mi padre en el borde de Jordania. Su vista pudo abarcar el desierto que atravesaba la frontera. Habría sido cosa de acercarse al cruce, pero sus grandes pies permanecieron hundidos en la arena escurridiza de la indecisión. Viendo una oportunidad en la duda, mi madre señaló a lo lejos su pequeño índice estirado y tieso, el extenso valle del río Jordán que se desprendía del monte Nebo, todas las aguas apuradas que la religión cristiana da por benditas, e insistió en pasar a Cisjordania. «Tenemos que ir», le dijo con urgencia, como si fuera ella la Palestina. Después de tantos años juntos, así había llegado a sentirse mi madre, otra voz en ese clan rumoroso. Pero mi padre se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta. No iba a someterse a la espera arbitraria, a la meticulosa revisión de su maleta, al abusivo interrogatorio de la frontera israelí y de sucesivos puestos de control. No iba a exponerse a ser tratado con sospecha, a ser llamado extranjero en una tierra que considera suya, porque ahí sigue todavía invicta la casa de su padre. Ahí, del otro lado, se encuentra esa herencia de la que nadie nunca hizo posesión efectiva. Quizás le espante la posibilidad de llegar a esa casa sin tener la llave, tocar la puerta de ese hogar vaciado de lo propio y lleno de desconocidos. Debe espantarle recorrer las calles que pudieron ser, si solo las cosas hubieran sido de otro modo, su patio de juegos. El martirio de encontrar en el horizonte antes despejado de esas callejuelas las pareadas viviendas de los colonos, los asentamientos y sus cámaras de vigilancia, los militares enfundados en sus botas y sus trajes verdes, sus largos rifles, los alambres de púa y los escombros, troncos de añosos olivos rebanando a ras el suelo o convertidos en muñones. O quizás es que cruzar la frontera significaría para él traicionar a su padre, que sí intentó volver una vez en vano. La guerra de los 6 días le impidió ese viaje. Se quedó con los pasajes comprados, con la maleta llena de regalos y la amargura de la desastrosa derrota que significó la anexión de más territorios palestinos. Esa guerra duró apenas una semana, pero el conflicto seguía su curso infatigable cuando murió mi abuela, la única compañera posible de su retorno. Esa pérdida lo lanzó a una vejez repentina e irreparable, sin vuelta atrás, como la vida de tantos palestinos que ya no pudieron o ya no quisieron regresar, que olvidaron incluso la palabra árabe del regreso, palestinos que llegaron a sentirse como mis abuelos, chilenos comunes y corrientes. Los cuerpos de ambos están ahora en un mausoleo santiaguino al que yo no he vuelto desde el último entierro. Me pregunto si alguien habrá ido a visitarlos en los últimos 30 años. Sospecho que no. Sospecho incluso, pero no pregunto, que nadie sabría decirme en qué lugar del cementerio están sus huesos. Posso fazer uma interrupção? Porque aí nessa passagem já tinha várias coisas que eu grifei e me levavam a caminhos vários de pensamento. Em primeiro lugar, que eu tenho, sem que minha biografia tenha nada a ver com isso, eu tenho muita identificação com isso e sinto que de modo geral, os leitores podem sentir algo assim. No meu caso em particular,
tem esse retorno emprestado, essa ideia de um retorno emprestado, que é o retorno no lugar do meu irmão, como disse, mas também fiquei pensando num retorno no lugar dos meus pais, esse frequentar Buenos Aires insistentemente, porque eles foram expulsos de lá e eles não puderam retornar por um bom tempo. Então, a questão do exílio obrigando a estar presente, e aí é que eu vou chegar na pergunta que eu tenho a te fazer, que é o imperativo de retornar em oposição à falta de desejo de retornar. Porque aqui você já menciona diversos personagens que não desejaram retornar, que decidiram não retornar. No caso dos meus pais, eles retornaram e justamente por ter encontrado uma realidade de conflitos constantes, diários, o desejo de permanecer não se deu. Pelo contrário, no Brasil eles estavam muito melhor, e aí fizeram a escolha efetiva de estar aqui. Mas para os filhos restou essa necessidade de ir. E, ao mesmo tempo, essa necessidade, em diversos momentos, eu não sei identificar em mim se é de fato desejo. O imperativo não se traduz efetivamente como um desejo de estar lá. E muitas vezes, quando eu estou lá, eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. E queria saber, isso que eu estou falando da Argentina, que não é a Palestina, tem uma situação completamente diversa. Ou seja, o que será isso quando o destino em questão é uma terra em guerra, em conflito constante, sob uma densa opressão? Então, como se dá essa oposição entre necessidade e desejo? Sí, quiero decir que en tu libro hay unas líneas muy buenas. Yo también tengo subrayado el ejemplar que estoy leyendo. Me hacía gracia, me parecía muy lindo que esto del subrayado, ¿no? Pero bueno, hay una línea muy linda que es sobre el tema del exilio, que son los padres de Julián o del personaje que es Julián. Y se pregunta ese narrador si se puede heredar el exilio. Es una pregunta que me parece una gran pregunta, ¿no? Porque en efecto la situación de los padres ahí es la del exilio político, ¿no? Y también la decisión de no volver, como decías antes. Pero queda como algo incompleto. Me parece que queda algo incompleto en la generación de los hijos, que en este caso es la generación de los nietos, en mi caso, ¿no? Pero me pregunto si hay algo hoy que es una especie como de despertar de ese deseo del origen, ¿no? Como ese... Mi padre no perteneció a la generación del querer volver, por una serie de circunstancias, ¿no? Pero esta generación, nosotros como contemporáneos, sí estamos mucho más deseosos, y lo veo no solamente en la situación argentina o palestina, sino que la veo en Alejandra Costamaña, en la situación italiana. Hay una generación de gente que está pensando en ese lugar del que salieron sus padres y sus abuelos, ¿no? Y una de las cosas que yo he pensado sobre ese deseo, ¿por qué se activa ese deseo hoy? Hay una parte que tiene que ver con lo político, que es como con lo que no se terminó, con una vida que se quedó como rebanada en la mitad. Esos padres argentinos que no terminaron su vida argentina allí, entiendo, sino que, digamos, siguieron su vida acá. Por lo tanto, algo quedó inconcluso, ¿no? Para ellos. Y sin embargo, ellos que dejaron eso inconcluso no son los que quieren volver, sino que los hijos, ¿no? Es una paradoja muy grande. Pero también me pregunto, Julián, y no sé cómo lo piensas tú, que creo que hay algo que nosotros en este mundo de la supuesta globalización, donde hay una especie de aplanamiento de lo propio, pregunto si también estamos buscando algo que nos particulariza, que nos hace como cerrar ese círculo y también que nos devuelve, ¿no? Algo que no es la esencia de una nación, sino que es como esta otra mezcla, este otro pedacito que quedó perdido y que nos hace tal vez más singulares, nos hace más complejos, que nos da una identidad más diversa, que estamos buscando como esa complementación más que ese esencialismo. En el caso palestino, el caso más brutal, me parece a mí, de la gente que yo conozco, es la hija de un palestino que se fue a Estados Unidos, que vive en Chicago, para darle una vida mejor a los hijos. Y va la hija, estudia estudios árabes, aprende el árabe, se va de profesora a Palestina, pero no consigue permiso para estar ahí.
Entonces siempre tiene como un visado el que tiene que pedir prórroga anual y ahora le acaban de denegar la prórroga después de 7 años trabajando en la universidad. No puede entrar y no puede volver a entrar. Está su casa, está su ropa, está su trabajo, sus colegas, su vida, su pareja, y ella no. O sea, como que hay unas circunstancias muy locas, pero me pregunto si la situación de nosotros es un poco diferente y tiene que ver con como reconstituir una o salvar como una complejidad identitaria más importante. Pero no sé, es una pura especulación, no estoy segura. Eu tenho passado exatamente por esses caminhos em várias indagações próprias na literatura e fora dela. E fora dela se deu por um diálogo com o meu pai, justamente, em que eu percebia a quantidade de lacunas que ele tinha em relação ao seu próprio passado ou o passado da sua família, né? Escrevendo sobre a família, eu via que eu tinha pontos em que eu não conseguia chegar porque ele não tinha chegado. E recentemente, depois de eu ter publicado A Resistência, ele próprio partiu em investigações, né? Descobriu, por exemplo, que os meus avós morreram em Auschwitz, meus bisavós morreram em Auschwitz. Isso eu não sabia, não era uma informação que a gente tinha. A gente tinha um genérico deportados aos campos. E ele foi atrás dessa informação agora. E o que me chamava a atenção justamente era isso. Como essa informação não chegou? Como isso não circulou entre vocês? A família não falava sobre isso? E o meu pai estranhou o tamanho da indagação ou do estranhamento da minha parte e respondeu, naquele tempo a investigação política não passava pelo identitário, não estava ali, o pensamento não passava pelo identitário, o horizonte dele era pensar o marxismo, era pensar um outro tipo de sionismo, efetivamente, mas nunca a partir da vida pessoal e nunca a partir de uma busca própria. O individual não era antípoda do comum, a gente não estavam relacionados propriamente, eram coisas dispersas. E aqui as coisas se mesclaram a ponto dele próprio, mesmo sendo de outra geração, ver sentido nessa busca e ter começado a fazer essa busca. Ou seja, é uma questão geracional, mas é uma questão mais do que isso do nosso tempo, né? Es muy interesante eso que dices, porque creo que tienes razón, que esa generación no pensaba en la identidad de la manera en que la pensamos hoy. También yo creo que había un elemento de vergüenza. A veces pienso, ¿por qué tantos silencios, no? Como a mí me llamaba tanto la atención cuando hablaba con mi padre que no supiera casi nada, que no hubiera preguntado casi nada, que no le hubieran contado casi nada y que todo lo que se recordaba era los momentos felices, como si todas las dificultades hubiera que haberlas dejado atrás, ¿no? Yo cuando hice mi propia investigación entendí que esos viajes en barco eran en la última clase con ratones y cucarachas, o sea que era una situación de un gran miedo seguramente, ¿no? Sobre todo para la gente que era muy joven, de pasarse días sin comer, ¿no? O sea, como había un nivel como de humillación y de angustia que había que dejar atrás, ¿no? Y como que silenciar esa historia permitía que la nueva historia fuera una historia de éxito, de una vida mejor, digamos, éxito entendida como la vida mejor, ¿no? Entonces yo me pregunto si también había un elemento como de vergüenza o de pudor o de... Eu me pergunto, completando essa questão, se não terá se invertido o sinal e hoje há estranho, absurdo orgulho em torno disso, né? Que foi algo que quando meu pai contou isso do Holocausto, eu percebi em mim mesmo, como uma espécie de euforia estranha, porque aquilo só poderia ser lamentado, não mais que isso. Mas quando você se torna capaz desse grau de identificação com a vítima histórica naquele momento, naquele lugar, cria-se um sentimento difícil de explicar e todos os aspectos, creio eu, criticável, mas presente. Acho que estão surgindo temas muito interessantes, a gente podia ficar a noite toda aqui, mas me mandaram um papelzinho dizendo que a gente tem que se encaminhar para o final e eu não queria deixar de abrir para perguntas de vocês.
Alguém tem alguma pergunta? E aí, se tiver, por favor, se puder até escrever num papel, né, para a gente... Porque acho que não dá para passar o microfone, né? Então, se alguém... Ah, tá. Bom, então, se alguém quiser fazer essa pergunta agora, levanta a mão. Se quiser ir pensando nessa pergunta enquanto eu faço um último comentário. Eu acho que seria interessante até comentar com vocês um pouco sobre o processo do diálogo que eu tive com a Lina também durante essa tradução desse livro. Porque vocês vão ver que não existem notas de rodapé nesse livro. E eu gostaria muito de incluir algumas. Não, primeiramente, eu me surpreendi por a Lina trazer temas do mundo árabe que são muito pouco... desde localizações até nomes, algumas coisas que eu não conhecia e que eu gostaria de... talvez por eu ser jornalista, ter uma nota de rodapé. Depois eu pensei que esse procedimento seria totalmente contrário do que a Lina está fazendo, porque ela está se indagando e ela está indagando outros autores e pensando aquilo. Então, não fazia sentido explicar nada nas notas de rodapé, que ela não coloca nenhuma no livro original em espanhol. Mas eu pensei que, sendo um livro anticolonialista, era importante também eu pensar a tradução a partir deste lugar, né? De não fazer um movimento no sentido de domesticar esse texto. E houve, acho que 2 ou 3 pontos que eu gostaria de explicar assim em nota de rodapé quando se trata de uma tradução cultural. Porque a tradução ela não é só uma tradução de uma língua para outra, né? É de todo um sistema, de uma cultura para outra. E em espanhol do Chile, eu acho muito carinhoso, muito fofo que se usa a palavra tata para designar o avô. E eu não queria traduzir tata como vô. Não dava para traduzir como vozinho, ficava estranho. Mas não era avô, sabe? Era tata. E eu queria traduzir isso numa nota... Eu queria manter, né? Na verdade, não domesticar, não colonizar esse texto original, e sim manter o tata em itálico. E a Lina... A gente conversou sobre isso e eu acho muito interessante. Tem até uma frase que eu não lembro quem é o autor que fala que a tradução é a fórmula mínima da escrita coletiva. E a Lina falou para mim assim, não vamos colocar notas, vamos reformular esses trechos. E a gente conseguiu chegar num lugar em que a gente nem colocou as notas e nem tornou aquilo incompreensível. E eu nem traduzi o tata por avô. Ela reescreveu esses pequeníssimos trechos, dando uma volta para que isso chegasse de uma maneira... eu achei lindo esse movimento. Te agradeço, em realidade, por haberme abierto a cabeça para esto, porque eu hubiera pensado poner, e vos decías, metemos tecla, ¿no? Como... prefiro meter tecla, ou seja, prefiro reescrever certas partes ali para que isso não acontecesse. Sí, porque realmente digo, y la traducción me parece muy, muy difícil. Yo admiro, digamos, la osadía de traducir. Yo no me traduzco ni a mí misma, me muero de miedo de, no sé, de hacerlo mal, pero sí me parece que el texto en traducción tendría que sostener, ¿no? la propia estrategia de escritura. Hay otro libro, y aquí está mi querida traductora Paloma Vidal, también una querida amiga, que se llama Contra los hijos. Ese libro tiene muchos pies de página. Pero bien el original. Sí, los tiene porque importa que los tenga, porque esos pies son para contar otras historias, no son para explicar, ¿no? Sino que son para contar como unas anécdotas escabrosas sobre, en fin, el tema de la maternidad, pero que es otro tema. Pero aquí me parecía importante sostener esa estrategia de escritura que no requiere de esa explicación. Entonces, cuando yo decía meter tecla, como escribir, ¿no? Me refería un poco a generar una cierta transición en el texto que, sin volverse sobreexplicativa, París, la capital de Francia, sería como la estrategia del bestseller, ¿no? Pudiera contar suficientemente para que uno pudiera entender qué es lo que se está haciendo. Y de hecho, en este ensayo que estoy escribiendo ahora, que sería como la parte del libro infinito, no termino, hay ya mucha entrada de muchas lenguas. Está el árabe, está el francés, está el alemán,
el inglés, bueno, y el español. Y me está resultando una estrategia muy extraña de incorporar todas estas lenguas sin traducir la frase a continuación, que sería la forma sencilla, sino que trabajar un contexto que haga posible entender qué es lo que dice esta frase, o también saltar esta frase si uno está demasiado violentado, ¿no? Saltar la frase y entender lo que dice el texto, ¿no? Y generar también una cierta musicalidad. Entonces me parecía importante, digo, toda una explicación muy larga sobre una cuestión muy artesanal, pero que me parecía importante mantenerla en el texto. Y agradezco también la atención a las palabras, porque justo es un escrito que lo pide. Yo no tengo la suerte como Julián, que traduce sus propios libros, porque es traductor. Bueno, y no sé, porque es osado. Pero no tradujiste tu libro, ¿no? El que tradujo fue Cristian Di Napoli, ¿no? Eu traduzi e ele revisou. Pero cuando tradujiste, reescribiste. No, ¿No? soy muy fiel a mí mismo. Ah, sí. Porque yo conozco de autores que se traducen y luego reescriben todo el libro. Teria sentido, mas na prática, no momento da tradução, eu percebi que o que eu queria era o máximo me manter próximo do que eu tinha feito. Eu não consigo esse exercício. A reescrita para mim já é dificílima ao retornar ao texto inicial, porque eu nunca sinto que consigo o grau de imersão que tive no ato da escrita. Então a tradução também era uma busca de me manter ali, mais próximo àquilo e tentar reconstituir aquilo, mas não inventar mais nada. Vocês querem que eu leia um trecho curtinho e vocês querem fazer uma pergunta agora? Alguém já pensou? Ah, já temos uma pergunta ali, Manuel da Costa Pinto. No estoy segura si entendí. La pregunta es, ¿qué me parece estas dos palabras, la Nakba y la Shoah? Que son catástrofe ambas, ¿no? Sí, una tradición de literatura de testimonio, sí. Me parece que eso existe en todas las lenguas, diría, ¿no? O sea, la necesidad de contar, y hay una gran tradición de esa narrativa del testimonio y muchos textos sobre lo que sucedió precisamente en ese momento de la Nakba, ¿no? Ahora, por supuesto que todas las tradiciones, supongo que todas, no quiero generalizar tanto, tenemos una palabra para describir un momento de gran dolor y pérdida. Esa palabra, la Nakba, está prohibida en Israel, porque esa misma fecha Israel la conmemora, como creo que tú decías, como la fundación del Estado de Israel, que es un momento de gran felicidad para el pueblo israelí. Entonces, ahí hay como una tensión para mí muy grande. De hecho, una vez estuve en una conferencia sobre temas Middle Eastern, que incluye a toda esa región, ¿no? Y un profesor de una universidad israelí habló de la so-called Nakba. So-called Nakba. Yo me tuve que cortar los dedos para no levantar la mano, porque no venía a cuento cuestionarlo y no quería armar una bola en ese momento, ¿no? Pero la so-called Nakba, la negación de un momento que yo entiendo que para la fundación de Israel sea muy importante, pero que también hay que entender el otro lado de esta historia, de la gente que quedó desposeída y la que supuestamente iba a pasar al mundo árabe y a encontrar su hogar ahí. Pero claro, el mundo árabe es tan complejo como el mundo latinoamericano. Si yo me tengo que ir de Chile desplazada y me tengo que encontrar un lugar en Sao Paulo, no es que me molestara Sao Paulo, pero no es mi casa, ¿no? Entonces, es muy fuerte eso. Ahora, por otro lado está la Shoah, ¿no? Que es y creo que aquí Julián puede hablar mucho mejor que yo de esto, pero la Shoah es esa palabra que viene a ser la palabra emblema, tanto como la Nakba, de la sistemática eliminación del pueblo judío por ser judío, ¿no? Y eso me parece que merece una palabra. Me parece que toda circunstancia de gran violencia, así como de gran felicidad, merecen
merecen digamos, su palabra, su sustantivo. No estoy en contra de eso. Quiero aclararlo porque no soy antisemita, ¿no? Me parece que hay que reconocer que esos momentos ocurrieron y que de hecho, porque esos momentos ocurrieron, y porque participó Europa y Estados Unidos en la construcción y en la posibilitación de esas tragedias, es que tenemos la situación palestina de hoy. Não exatamente. Eu me vi aqui às voltas primeiro com essa definição do judeu, porque nem isso eu faço. Eu gostei da sua forma de se autodefinir, agora eu me defino assim, nem algo, nem outro, nem... Então, nem judeu, nem católico, nem propriamente argentino, talvez ligeiramente brasileiro, eu cheguei numa definição própria minha. Eu, com certeza, vejo necessidade numa literatura ligada, numa literatura e no exercício do testemunho, no exercício de encontrar palavras ligadas ao trauma histórico. Isso tem se feito e me parece justamente o lugar muito delicado que a literatura tem que frequentar, tem que procurar, né? Justamente já se discutiu muito a partir do exemplo do Holocausto, aqueles lugares em que a palavra desliza em direção ao terror, em direção à replicação do mal, a representação do mal que realiza em algum grau o próprio mal, né? Acho que o Sebald é um autor que faz essa leitura muito precisamente, né? A ideia de que, às vezes, ao encenar algo muito diretamente e com esse grau de estetização, você cai num ponto problemático. Mas, ao mesmo tempo, ou talvez exatamente por isso, é necessário criar textos a respeito disso tudo. É necessário escrever, e escrever com esse tipo de responsabilidade que está presente do início ao fim do seu livro e que é admirável em todos os aspectos, né? A tentativa máxima de precisão, de sinceridade, de contenção e profundidade simultâneos, né? Sem que a coisa se torne em nenhum momento uma acusação, sendo efetivamente acusatória no exato ponto em que é fundamental acusar. Eu gosto muito, se falou aqui dos paradoxos da empatia que você pôs ali. Para mim, a palavra empatia tem sido fundamental em tempos recentes. Tem sido fundamental em tempos recentes para pensar a política. Acho que no Brasil contemporâneo isso é muito evidente, né? A eleição do horror se deu por uma falta de empatia, me parece. Só que aqui você coloca o paradoxo da empatia de uma maneira muito interessante, porque a empatia é possível empatizar com todos, e inclusive com os executores de políticas violentas, e em oposição a isso seria necessário uma postura ética, né? A ética no lugar da empatia. E me parece isso fundamental, também contrariando a lógica acho que no seu livro surge bem, dos discursos subjetivos até o limite, né? Não há duas verdades, duas versões da história, e essas versões são compatíveis. Não, elas não são compatíveis, elas não são, e sobretudo não estão equilibradas neste conflito Israel-Palestina, né? Mesmo falar assim, conflito Israel-Palestina já parece equilibrar coisas que não podem ser equilibradas. Então, em suma, acho fundamental essa busca de dar palavras e da maneira mais responsável, mais que responsável, mais ética possível. Mesmo no campo da literatura, que não precisaria ser. A princípio, se defende a literatura como o lugar da liberdade, o lugar da imaginação, o lugar da criação em todos os níveis. Diante de certos assuntos, talvez não. E uma coisa curiosa que eu só queria comentar, quando eu estava morando na Argentina e eu comentei com uma editora muito boa e muito fã, inclusive da Lina Meruane, que a gente ainda nem tinha comprado os direitos, mas que eu tinha muito interesse em publicar esse livro, e ela, que é muito leitora da Lina, disse que esse livro tinha problemas, porque esse livro mostrava só um lado. Não te vou dizer. Una editora con la que comenté que tenía interés, y ella decía que este libro solo muestra un lado.
Primeiro me pareceu abominável tudo isso, porque eu falava, até discuti sobre isso com ela, que de fato tinha que mostrar mesmo só um lado, né? Segundo, que você não é uma jornalista neutra, e mesmo a neutralidade no jornalismo é uma coisa muito questionável, mas depois disso, eu fui ler a segunda parte do livro, que até então eu só tinha lido Tornar-se Palestina e não o Tornar nos Outros, e ali tem uma resposta, exatamente, que o Julián falou agora, que é muito errado a gente pensar em termos de essa perseguição pela simetria total, porque não é um conflito simétrico. Agora, me surpreendeu que essa reivindicação venha do meio literário, né? Assim, a gente não está falando de um discurso na imprensa, a gente está falando na literatura. Bom, assim, eu não sou apenas a tradutora desse livro, eu trouxe esse livro para a coleção porque... Sí, pero tú te volviste palestina. Exatamente, pero... existe até um capítulo do livro da Lina que fala Velas para um Acordo, em que ela fala que, será que nos cabem velas neste enterro da humanidade? Eu acho que sim, eu não preciso ser palestina para eu reivindicar por isso. E eu achava que no momento em que temos um governo em que está exacerbando um discurso do que se diz antiglobalista, mas defende potências militares como Estados Unidos e Israel, e não se opõe a isso, mas a todo o resto do mundo, né? Assim, a Noruega querendo roubar a Amazônia e tudo mais, eu acho que assim é um gesto político a gente trazer o livro da Lina para essa coleção, né? Então, de alguma forma, ela diz que eu me tornei palestina, e é verdade, e eu tenho certeza que todos vocês que forem ler, a Maíra Nassif, que editou esse livro, se tornou palestina também, e eu tenho certeza que quando vocês forem ler, vocês de alguma maneira vão se tornar. Queria abrir para mais uma pergunta, tem alguém? Solo para agregar esto del silenciamiento de la historia del otro, que siempre es el silenciamiento del que ya tiene menos voz, el que tiene menos micrófono, por así decir. En la investigación que yo hice, y está contado esto en este libro, hay una antropóloga del lenguaje, que también los hay, ¿no?, que hace un estudio y habla sobre el hecho de que en los diarios norteamericanos, quiero reproducirlo bien, en los diarios norteamericanos, si habla un vocero del sionismo, puede hablar solo, sin que haya una contraparte palestina para, en fin, oponerse o cuestionar un poco esa versión de la realidad que está dando el vocero sionista. Pero cuando hay un vocero palestino, siempre hay una voz israelí. Es decir, el palestino nunca habla solo, no se lo puede dejar hablar solo. Cuando se lo deja hablar, o se la deja hablar, siempre hay alguien que viene a contrarrestar su discurso. Como si fuera una obligación siempre tener a alguien que lo desdiga, ¿no?, que lo niegue. Pero no sucede al revés. Y esto, digamos, sin contar cuántas veces aparece el discurso israelí, digamos, sionista, el sionismo de hoy, y cuántas veces aparece el discurso palestino, ¿no? Es impresionante, pero seguramente que si hiciéramos ese mismo estudio antropológico de las palabras, encontraríamos que aquí en Brasil seguramente suceda lo mismo, ¿no? Que hay una especie como de statu quo, de que siempre el más fuerte tiene la versión original, la verdadera, y el otro hay que desconfiar del otro. Del que se opone hay que desconfiar, ¿no? Habría que cuestionar eso, ¿no? ¿Por qué confiamos tanto en la voz oficial y nunca creemos que el que se queja y el que denuncia está diciendo la verdad? O sea, el régimen de verdad que poseemos incluso nosotros como lectores es muy complicado, ¿no? Está muy mal educado, por así decir. Tem uma pergunta ali, né? Se quiser levantar, por favor. Sí, creo que comprendí la pregunta. De esto, no sé si leíste el libro, ¿lo dices por algo que yo dije o lo dices es una reflexión tuya? Bien, me encanta. No, está buenísima la reflexión. Es cierto que hay, o sea, a tal nivel es que la palabra holocausto parece ser propiedad exclusiva
del pueblo israelí y del pueblo judío, ¿no? A mí me pareció muy interesante en otro texto que escribí, que en realidad es un ensayo en forma de poema, es una revisión sobre los genocidios del siglo XX. Hay muchísimos. De hecho, si lo pensamos bien, los alemanes, antes del nazismo, ya habían aniquilado a la tribu Herero y a la tribu Nama en África, ¿no? Y eso fue un genocidio brutal, ¿no? Que ocurre 20 o 30 años antes del Holocausto, ¿no? Pero además está el genocidio armenio de los turcos, ¿no? O sea, hay una serie de genocidios de mucha violencia. Nuestra humanidad realmente es una humanidad muy inhumana. Y entonces es todos esos otros genocidios, en cierta medida, y por supuesto los genocidios de los indígenas latinoamericanos, bueno, hay una cantidad, ¿no? Si uno se pone a contar, pero sin embargo hay como solo un genocidio que tiene como un valor supremo, ¿no? Muy, muy fuerte. Y a tal punto que si alguien dice, uy, fue un holocausto eso, hay un reclamo, como un reclamo prácticamente oficial de los rabinos diciendo que no se puede hablar de holocausto para ninguna otra situación que no sea la situación ocurrida bajo el nazismo, ¿no? Entonces me parece que hay como una especie de apropiación de un lugar de sufrimiento que es el que tú hablas, ¿no? Y que me parece muy interesante examinarlo, no negarlo, que hay, o sea, eso ocurrió, sino que pensar un poco cómo está siendo un poco utilizado como una especie de particularización del holocausto solo para un pueblo. Y el otro tema que me parece muy interesante, que también apuntas hacia ahí y que es muy importante pensar, es precisamente el tema de que cuando miramos los estudios del trauma, sabemos que si una persona ha sufrido un trauma muy fuerte, es muy posible que en su vida repita, digamos, esa misma situación de violencia sobre otro. Porque en la violencia hay un aprendizaje, ¿no? Nadie quiere ser el que sufre. Uno preferiría ser el que está bien, el que está por encima de los demás. Es un mecanismo psicológico, ¿no? Entonces, el que ha sufrido violencia, el que ha sido abusado de niño, el que ha sido violentado, podría eventualmente ser un abusador. Y ahí hay un gran peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo se evita que toda una comunidad que ha sido víctima dé toda la vuelta y se convierta en victimaria? Esa es una de las paradojas más grandes para mí de lo que ocurre hoy en esa zona, ¿no? Y por supuesto, no termina ahí, porque los palestinos llevan 70 años de opresión. ¿Qué pasaría cuando eso se acabe? ¿Podría, en efecto, también el ciudadano de una nueva Palestina convertirse en opresor de otro? Es muy complicada esa pregunta psicológica y es muy preocupante, ¿no? Porque uno ya sabe que eso ya sucedió. Entonces ahí hay una cuestión, ¿no? La víctima siempre se puede convertir en victimario, ¿no? Y mientras más víctima, más victimario puede ser, ¿no? Hay como una relación ahí de fuerzas que es muy espeluznante. Achei muito precisa a tua pergunta, porque exatamente isso está no livro, esse paradoxo de Israel. Mas tem uma passagem que a Lina ilustra exatamente isso, quando eles estão, um grupo, fazendo turismo pela cidade de Hebron, em que eles que sabem falar o inglês leem pichado no muro: Arab to the gas chambers, árabes a câmaras de gás. E isso é essa total inversão, né, de um povo que passou por isso, né, se tornar esse vitimário, né? Mais alguma pergunta? Ao mesmo tempo, pareceria estranho que isso se tornasse mais uma preocupação para o povo palestino nesse momento, né? Porque pareceria uma antecipação, né? Enquanto não foi reconhecido efetivamente o genocídio, enquanto essa situação opressiva não é reconhecida amplamente como opressão, como ocupação, esse tipo de preocupação com o momento posterior, sonhado, da resolução do conflito, parece precipitado, né? Que me parece como apresurado pensar en esto, que se convertiría en otra forma de opresión sobre los palestinos, que tuvieron que preocuparse anticipadamente si todavía ni siquiera se reconoce el genocidio. No, por supuesto, no quiero anticiparme de esa manera, sino que lo que quiero decir es que pienso que es una posibilidad en todo grupo humano.
no quiero singularizar, y bueno, y yo como chilena palestina tengo que tener muchísimo cuidado con cómo formulo estas cuestiones, ¿no? Singularizar a los israelíes como los únicos que de víctima pueden convertirse en victimarios, ¿no? Digo que siempre está en la posibilidad del futuro. Por supuesto, a mí me preocupa mucho más digamos, la posibilidad de que termine la ocupación y la opresión de los palestinos. Luego ya veremos, ¿no? Luego le pediremos a los palestinos, si es que eso ocurre, ojalá que ocurra, que también tengan cuidado con sus propios ciudadanos otros, ¿no? Pero me parece que, digo, yo lamentablemente por la posición en la que estoy tengo que ser realmente cuidadosa de no caer en un esa es la acusación que yo tengo encima, ¿no? Cada vez que hablo del tema, la acusación que viene por encima es: eres antisemita, por eso estás en contra del pueblo. Lo que yo trato de hacer es justamente mostrar que no es sobre los israelíes solamente, es la posibilidad de todo ser humano convertirse en víctima. Y cuando no ha sido víctima también, digo, pero yo entiendo lo que tú dices, pero yo estoy obligada a hablar en términos un poco más generales, porque estoy del lado palestino. Uma última pergunta, gente. Aí depois a gente pode ir também para, se alguém quiser pegar um autógrafo da Lina. Perguntita mais. Posso terminar lendo mesmo. Bom, já que falamos tanto sobre linguagem, né? E a Lina leu um trecho da primeira parte, eu vou ler o primeiro capítulo da segunda parte, né? Tornar-nos outros. Então, o capítulo se chama Palavras içadas. Volto aos territórios ocupados um ano mais tarde, desta vez acompanhada da escrita de outros. Desde que me propus a escrever a crônica dos meus dias palestinos, entendi que isso implicaria embrenhar-me numa estrada cheia de obstáculos. À medida que avançava, soube que não bastava visitar o presente. Era preciso voltar às questões do passado e às vicissitudes da linguagem que serviu para construir essa história. Vi que era necessário sondar os usos da linguagem em situações de conflito, voltar à sua utilização política, às suas eventuais possibilidades redentoras, ao seu frequente fracasso em narrar a verdade. À medida que me embrenhava na leitura, eu submergia nas areias movediças do relato histórico. Lembrei que debaixo dessas contraditórias areias jaz enterrada a realidade, mas a escrita afunda toda vez que empreendemos o ato delicado de lhe dar um nome. As palavras são a substância esquiva do mundo que imaginamos, pensei comigo, contrariada entre livros abertos e jornais espalhados. Eram palavras escolhidas, voltei a pensar, enquanto desenhava círculos vermelhos em volta de algumas, enquanto as extraía daqueles livros e as anotava no meu caderno. Palavras postas a serviço de um relato deliberado que às vezes iluminava, mas que frequentemente encobria o que no fundo estava acontecendo. Com aprendida desconfiança, eu empresto, então, outra vez, de próprio punho, a lenta glosa... Eu empreendo. Com aprendida desconfiança, eu empreendo, então, outra vez, de próprio punho, a lenta glosa da linguagem deste conflito, com a convicção de que toda palavra é uma bandeira içada, acenando aos sábios e aliciando os incautos. Partindo dessa certeza, é essencial que eu pare diante de cada uma delas e as abra com cuidado. Examine-as por dentro e por fora. Tente compreender quais as dores que carregam, quais os esquecimentos. São tenazes, entretanto, as palavras do confronto entre israelenses e palestinos. Endureceram-se nas necessidades de ataque e defesa e justificativa. Estão envoltas numa armadura e perderam a alma. São palavras com profundas sequelas que resistem a mostrar-se por inteiro. É preciso detonar seu explosivo, penso, procurar seus estilhaços entre os escombros e voltar a lê-las, já em pedacinhos, imaginando que tipo de feridas causam suas fagulhas, mesmo quando nos enchem de indignação, de assombro, de silêncio.
Bom, é isso, né, gente? Acho que terminamos. Obrigada pela presença de vocês. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês dois, Lina, muchas gracias por venir. E os livros estão sendo vendidos ali fora, né, Maíra? E é isso. Obrigada, boa noite.